Olá, olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Fran Maciel, sou psicanalista e a gente vai hoje dar continuidade a essa leitura do livro da Susan Schwartz, que a gente tem começado já há um bom tempo e estava difícil de terminar, então vamos trabalhar para avançar nele, tá bom? Vamos lá. Hoje eu vou tentar ler com vocês o capítulo 10 completo. Eu não sei quanto tempo vai dar de vídeo, eu espero que não seja tão cansativo de ficar ouvindo. Eu espero que fique bom para vocês, tá bom? No capítulo 10 vai falar o seguinte: idealização do pai, um túmulo de ilusão. Todas as filhas passam por uma fase de idealização da figura paterna. Essa idealização é amplificada proporcionalmente e se torna mais inconsciente quando o pai é ausente. Sua ausência acentua tanto a idealização para que a filha não possa ter noção de nenhuma de suas realidades. Em uma crítica do To Dance in the Wake, Dançar ao Despertar, a biografia de Lucia Joyce, Hermione Lee escreveu sobre Lucia Joyce, filha de James Joyce, que, abre aspas, foi examinada por Jung, que achou tão ligada ao sistema psíquico de seu pai que a análise não poderia ter êxito. Fecha aspas. Será que ela se transformou numa pessoa mais parecida com o pai e não sendo ela? Talvez por isso. Pode ser, né? Por padrão, essa filha é moldada pela definição do pai do feminino, que se sobrepõe aos costumes dela. Presa em uma idealização, o masculino pai continua no lugar e o entendimento dela de autoagência se encontra em fundações instáveis. Por trás da idealização e dependência nos homens e no masculino, espreita raiva e mágoa, tristeza e aflição do abandono do pai. Este capítulo oferece um exemplo de idealização do meio de análise de vários sonhos de uma mulher que não teve um pai para uma atenção física e emocional adequada. Identificar-se com um pai que se transformou em ideal porque, tanto ausente quanto inapropriadamente próximo, moldou sua situação psicológica. A devoção dela a ele tornou-se a consequência de sua manipulação psicológica. Essas situações difíceis e extenuantes, paradoxalmente, criam mais idealizações até que sejam compreendidas. Os sentimentos internos da filha são principalmente sentimentos de ausência e vazio, com ela percebendo apenas a fragmentação e desintegração do si mesmo. A tristeza e a depressão forneciam-lhe uma defesa frágil contra seu desmoronamento, enquanto os sentimentos pesados a mantinham em pé de forma paradoxal e tênue. Esse tipo de pai usa sua posição para promover a idealização e lealdade da filha. O desenvolvimento dela parece uma ameaça, assim como sua vitalidade e juventude. Ela não desafia sua autoridade e não pode ter uma voz além de em deferência a ele. Ela acredita no mito de ser objeto de docilidade e fascínio dele. A adoração e idealização inconscientes dela a fazem parecer inocente, mais jovem do que é e indisposta a desafiá-lo ou se rebelar contra o pai, e, portanto, sujeita a seu governo. Ela reconhece sua depressão, como seu rosto muda e sente por ele. Ele precisa dela e ela estará à sua disposição como filha passiva, impotente e absorta. O poder sedutor e a atração pelo pai como ideal tornam essa filha submissa, masoquista e a diminuem sob as restrições psicológicas dele. O pai e a filha estão emocionalmente ligados porque ela serve às necessidades dele. O pai, ao negar a essência de sua filha, restringe-se à vida amortecida, pois ela desenvolve padrões e comportamentos exaustivos para si mesma. A idealização se mistura com e produz depressão, agressividade passiva e uma atitude de esperar para que a vida aconteça. As experiências dessa filha são cada vez mais vazias conforme ela permanece na sombra do pai. A solução dela é se identificar com seu pai, não o desafiar, para que mantenha sua imagem desejada de grande mestre e ela como uma simples extensão. Encorajando sua idealidade, ele é seu professor e mentor, o capitão do navio, o mestre das correntes marítimas, e ela deve confiar em sua genialidade. Ao assumir um papel e se adaptando a ele, ela se torna invisível aos outros, pois ninguém a conhece de verdade. Um sentimento de isolamento prevalece conforme ela permanece fora de si mesma. Ela é tão infeliz e solitária que não consegue visualizar qualquer pessoa a desejando. Vive uma vida em branco, plana, sem qualquer profundidade, protegendo sua autonomia e resistindo aos outros. Embora possa se envolver em atividades intensas, ela o faz apenas para mascarar a séria depressão. Quando a identidade de uma filha está vinculada a idealizar seu pai, ela pode parecer funcional,
mas vive abaixo de seu potencial. Paixões são reduzidas, pensamento individual não é formado e sua vida não tem valor. Ela se refugia na solidão para preservar os fragmentos de sua identidade. Isso obstrui intimidade e relações são abortadas. Mesmo em situações terapêuticas, ela não apenas acredita ser desconhecida, mas também não quer ou espera qualquer coisa além disso. A configuração da infância. A adaptação de Tilisha à vida começou em sua infância. Sua mãe morreu quando ela era muito pequena, mas seu pai havia partido antes disso para nunca ser visto até que ela chegasse à idade adulta. Seus avós maternos subverteram a realidade ao revisá-la. Os segredos abrigados em Talisha eram uma atração inconsciente e sedutora por mais segredos e duplicidade. É como ela aprendeu a existir. Segredos possuem um efeito profundamente psicológico e físico, especialmente quando misturados com anseios não correspondidos. Quando era adolescente, Trisha descobriu a verdade sobre sua vida e sentiu como se houvesse traições inacreditáveis, mas não contou a ninguém. Na época, ela resolveu encontrar seu pai. Mesmo quando criança, o vínculo com ele estava presente em sua mente, composto de imagens amáveis e anseio secreto que ficavam mais forte quanto mais lhe diziam para não pensar nele. A ferida do pai ausente infeccionou. O fato de ele nunca ter sido presente e era cercado por silêncio e desaprovação alimentaram essa idealização. A inacessibilidade dele abriu portas para a tristeza e perda, nas quais ela começou a desaparecer. Trisha sentia-se uma vítima, uma filha sem um pai, e não encontrou paz de espírito. Ela o queria apesar do anseio a ligar as feridas emocionais desilusões. Quando se tornou uma jovem adulta, Trisha o encontrou, mas nunca questionou suas razões para não estar em contato com ela ao longo dos anos. Ela aprendeu apenas a encontrar o pai, desistindo do processo natural que seria ele a encontrar. Esse fato expressa o desenvolvimento inibido de autoagência. Trisha acreditou nas desculpas dadas por ele para não tentar encontrá-la antes. Acreditou que ela deveria encontrá-lo, pois significava que ele confiava nela. Para Trisha, os anos imaginando um pai de fantasia não a prepararam para a realidade. Os sonhos de infância que o envolviam em um abraço com um pai de contos de fada a levaram a supor que tudo o que precisava era seu retorno. Ela nunca pensou que ele usaria sua necessidade contra ela, ou que o homem que ela imaginou como um deus seria algo parecido com um demônio. Seus limites com ele eram porosos devido à sua dolorosa ausência e o anseio dela. Isso a deixou vulnerável às sugestões dele e invasões do espaço pessoal dela. A mudança psicológica ocorreu entre Trisha e o pai, pois ele a pressionava para criar uma união equivocada, insensível e sem limites. Esse pai depositou em sua filha um fardo afetivo inadequado como se ela fosse seu amor. A configuração emocional que ele iniciou colocou-a em um tipo de contrato perverso para que ela fizesse o que ele dissesse a fim de manter seu amor. Ela sentia uma energia destrutiva a atraindo para ele, mas não podia resistir. A ausência dele criou essa concessão. Ela entregou-se a ele para que sempre continuassem juntos. Projetou seu desejo sobre ele por tanto tempo que ele se tornou seu universo e ela existia apenas aos olhos dele. Contudo, o vínculo com ele significava que ela tinha que assumir as marcas dele, e a sombra do pai caiu sobre ela. Trisha não havia percebido ainda que o apego distorcido entre eles significava que ela não poderia ajudá-lo para amar outra pessoa. Ela concordou com a história dele e se tornou o que ela chamou de sua noiva espiritual. Uma posição que reflete a imagem ideal dele, mesmo enquanto apaga a identidade separada dela. Ela tomava os problemas dele como dela, e ao receber as suas projeções, imitava como ele queria que ela fosse. Ela preservou a imagem que ele tinha de si mesma ao idealizá-lo. Essa idealização também foi deturpada por Trisha sentir-se inadequada, fazendo aumentar suas dúvidas de si mesma. Ele tentou controlar sua mente, tomou conta de seu corpo e a fez guardar segredos. Tudo enquanto a convencendo que era um casal especial, invocando paralelos com os antigos reis e suas parceiras. Para Trisha, a prisão com seu pai era melhor do que a única alternativa que ela conhecia: nenhum pai. Ela não conseguia resisti-lo, embora seu desenvolvimento dependesse de escapar de ser devorada por ele. Sentia vergonha pelo que fazia com ele, vergonha misturada com o quanto desejava. Trisha não podia contar a ninguém, ficando assim mais isolada. Seu si mesmo se tornou cada vez menos definido conforme ela se fundia em agradá-lo.
A libido de Tilisha, tão ligada à imagem paternal ausente, exerceu uma enorme pressão. O abandono inicial por parte dele levou à fixação aguda, uma armadilha e anseio emocional. Seu pai era uma combinação de atributos adoráveis e monstruosos impossíveis de serem negociados por ela, especialmente porque ignorava o lado monstruoso da situação. O poder e profunda atração dele se tornaram enormes ataques na individualidade dela. Como uma boneca que não consegue agir de forma independente, ela era vulnerável, pertencia a outro e era incapaz de se separar. Quanto mais ela idealizava o pai, mais e mais sua vitalidade diminuía. No entanto, Tilisha se identificava tão fortemente com qualquer coisa positiva sobre ele que, mesmo após um ano de tratamento, ela não conseguia compreender como e de quantas formas seu pai a havia manipulado. De forma semelhante, Andrew Samuels disse que, abre aspas, o fracasso do pai em participar da atração e da renúncia mútua e dolorosa da realização erótica de sua filha impedem seu desenvolvimento psicológico. Fecha aspas. A palavra erótico aqui tem conotação de atração e energia usadas adequadamente para acionar a paixão da filha pela vida e para desenvolver suas qualidades especiais. Mas a ausência do pai em seu desenvolvimento inicial levou a uma falta de autoridade ou fundação própria da personalidade de Tilisha. Após deixar o pai e ir viver em uma outra cidade sozinha, Tilisha teve um longo caso com Jeff, descrito por ela como tirânico e às vezes degradante. Ela não conseguia ajudá-lo, embora ele a machucasse em suas palavras e ações brutas. Jeff era autoritário, lhe dizia como ser e o que fazer. Ela estava presa a ele, como esteve com o pai. Durante os vários anos da relação, Jeff teve casos com outras mulheres. Treinada para ser o segundo lugar, Tilisha, embora ferida, esperou por ele. Ela desesperadamente precisava da validação masculina e estava disposta a fazer qualquer coisa para mantê-la, a ponto de aumentar seus próprios seios quando descobriu que uma das mulheres que Jeff namorou tinha seios grandes. Atendendo a expectativa dos outros, né? Vamos lá. Tilisha representava um retrato de um estado psíquico solitário em extremo, sensível à rejeição, frequentemente presa em um abismo de tédio, ansiedade e vazio. Faltava-lhe um sentimento contínuo de envolvimento, muitas vezes sem sua consciência consciente. Ela se perguntava se suas conquistas foram manipuladas e se ela própria era falsa e enganava os outros. Porque o presente era vivenciado como imperfeito e insuficiente. Ela preferia ir para casa e fechar as cortinas. Era confrontada por sentimentos de resignação, perda de esperança e um desinteresse por si mesma. Era simplesmente impossível escapar do desespero. Ela permeava seu espaço físico e psíquico. Ela sentia uma disfunção inquietante entre si mesma e outros. Quando falava de sua vida, soava desconexa, e sua narrativa acentuava o vazio de sua existência. Tilisha precisava tanto da aceitação de Jeff que, no período de sua sessão, ela discutiu consigo mesma de modo a justificar o desgosto dele por ela. Como em sua infância, quando acreditava não ser boa o suficiente para que seu pai ligasse ou visitasse. Quando estava nesse humor, Tilisha estava convencida que tanto seu pai como Jeff não tinham culpa e eram pessoas gentis. A amizade e lealdade dela eram simplesmente patéticas e vazias. Ela descreveu sentimentos em que parecia odiar a si mesma. Esses sentimentos apareciam sob o disfarce de uma voz interior chamando-a de um câncer maligno e imundo. Com a crueldade voltada para dentro de si mesma, Tilisha acusava a si mesma de ser o que ela chamava de uma criatura que machuca pessoas inocentes em seus poderes de enganar pessoas. Ela pensou que deveria ser uma farsa que fazia as pessoas a amarem e pensar que ela era especial. Que ponto chega, né, gente? Vamos ver sobre os sonhos. Era difícil para Tilisha recordar seus sonhos no começo, pois sentia-se cansada demais para descrevê-los. Depois, gradualmente, fragmento após fragmento, ela começou a acessar o mundo dos sonhos. Trouxe à terapia um sonho de infância recorrente. Abre aspas. No sonho, vejo uma figura vindo em minha direção com uma adaga em um travesseiro. A figura vai até o armário e vai embora. Fecha aspas. Estava assustada após o sonho e se escondeu sob as cobertas. Disse que esse sonho era assustador devido às intenções ameaçadoras da figura.
Era como um fantasma, como se viesse no submundo e representasse a energia sombria que a rodeava quando criança, mas que ainda era presente. Além disso, o inconsciente a assustava, como demonstrado por sua dificuldade inicial em lembrar-se dos sonhos e da ansiedade que permeava este sonho. Ela temia que algo terrível estivesse ali, algo desprezível, sobre ela se escondendo nas sombras. O sonho a fez olhar para o complexo personificado da figura interna desconhecida. Os sonhos são espelhos da psique para a realidade e da realidade para a psique. Observam as feridas e onde podem fornecer passagens para novos conteúdos psíquicos. Na escuridão é onde escondemos o que tememos, também é o lugar onde as coisas nascem. A perspectiva da psicologia analítica junguiana confirma esse modo de acesso ao inconsciente e seus símbolos de união com a vida consciente. Por isso que Jung fala sobre como a gente deve olhar para as nossas sombras, né? Porque é lá que os nossos medos estão. E se a gente trabalhar nos nossos medos, a gente vai conseguir sair deles, ou não deixar que eles nos dominem. Por isso a gente precisa olhar para a nossa sombra. Ao expor os complexos vistos da perspectiva do inconsciente, os sonhos podem ajudar a liberar e esclarecer. Embora não deem declarações diretas com frequência, representam informações para que buscas sejam feitas. Como observado por Jung, sonhos não enganam, não mentem, não distorcem, não disfarçam. Sempre procuram exprimir alguma coisa que o eu ignora ou não entende. Ampliar o sonho é uma maneira de aprender como a psique funciona. São ferramentas naturais para expandir a personalidade de seus fundamentos inconscientes. As associações variam do pessoal ao impessoal, permitindo ao sonhador obter o tipo de compreensão que inclui, mas transcende o tempo e o lugar. Depois de um tempo, Delisha sonhou com uma linda mulher loira tentando roubar meu homem. Temos um encontro amigável em que lhe digo que sei de seus truques. Os esforços dela são inúteis, porque irei ou bater nela ou desmascará-la. A mulher, de acordo com Delisha, representava o desejo de ter a mesma atração irresistível que sua mãe tinha, especialmente porque lhe disseram repetidas vezes que eram tão diferentes uma da outra, embora ambas fossem loiras. Foi-lhe dito para não ser como a mãe, que morreu jovem, que era incrivelmente bela e se casou com o pai de Delisha. Ela aprendeu cedo como manipular e conseguir o que queria, e usar alguns truques com os homens. Os relacionamentos que teve ao longo da vida não eram íntimos de verdade, visto que cada um era governado por um tipo de disfarce de quem ela realmente era. Delisha sentia-se inferior e superior, um objeto para ser visto, não uma realidade. Com cada parceiro, sentia-se lançada pelo destino, como no começo de sua vida, cansada de obter menos do que o necessário, imersa em segredos e traições. Como o sonho mostrou, seria necessário um esforço consciente para que Tilisha tomasse posse de seu si mesmo verdadeiro. A situação psicológica e o sonho de Tilisha faziam um paralelo com o conto de fadas Pele de Bicho, dos irmãos Grimm. Visto como o mais incestuoso dos contos, com suas propostas abertamente sexuais de todo-poderoso rei pai que pretende se casar com sua filha. Ela deve escapar dessa decisão, embora o reino discorde. O pai-rei era obstinado e foi preciso todo o povo para ajudá-la a escapar. Só então ela começou a jornada para se recompor. Enquanto discutindo o sonho de Tilisha na terapia, tornou-se claro que a mulher loira era uma parte dela, ainda não reconhecida por ela. O sonho ilustrava que ela queria ser irresistível aos homens, porém ela mesma comparava mulheres assim com prostitutas. Seria essa a imagem que ela tinha de sua mãe? Seria esse um dos segredos de sua infância? Tilisha, na verdade, via a si mesma como uma prostituta, mas novamente como de segunda categoria. Nunca tão boa como a adulta mãe-mulher feminino que queria ter e perdida quando ela ainda era tão jovem. A tarefa de Tilisha era clara no sonho: desmascarar e entender mãe feminino desconhecido. Seu ciúme em relação à mulher do sonho, que representava sua mãe, refletia a complexa ligação psicológica dela. Como ela poderia desenvolver uma conexão com uma mãe que estava morta e envolta em segredos? Se ela fosse como a mãe, também morreria jovem? Se conseguisse seu pai, ele iria embora como antes? Estar com ele a faria ganhar da mãe, mas destruiria sua vida. Várias sessões depois, Tilisha trouxe um sonho para análise sobre uma figura interior masculina chamada Dave. Dormi com Dave, depois olhei e vi Jeff à espreita na esquina. Dave pula para me defender, mas Jeff o esfaqueia rapidamente.
Dave e eu partimos. Vou até o mercado. Estou furiosa porque Jeff me encontrou. Talvez ele tenha ferido mortalmente meu novo amor, escutado a minha noite de amor e planejou o confronto para arruinar minha vida. Devo chamar a polícia porque pode haver sangue e bagunça na minha casa, e terei que explicar a razão. Ficarei humilhada e arruinada com a divulgação, devastada também. Ele planejou isso tão perfeitamente para me destruir porque eu o traí. O sonho era perturbador, se referindo a segredos, confrontos e traições. Várias vezes durante o sonho, Tilicia percebe que era um sonho e lutou para acordar, mas estava sob o peso da roupa de cobertores. Ela se lembrou de respirar com dificuldade, estar com medo e insegura porque Jeff parecia ser onipresente. O sonho ocorreu durante um tempo que ela e Jeff estavam brigados, e como na cena do sonho, ela pensou no que aconteceria se ela confrontasse seus sentimentos ensanguentados. Delisha tinha medo do que o inconsciente obscuro a dominasse, a puxasse para o submundo, imaginado por ela como um abismo tão profundo que qualquer percepção era frágil como um lenço de papel. Durante a terapia, Delisha teve poucos sonhos com o pai. Ele era tão presente em sua mente consciente e, ao mesmo tempo, tão reprimido que havia pouco comentário sobre ele no mundo dos sonhos. Aos poucos, ela começou a perceber que não poderia mais manter o vínculo com Jeff ou com o pai como havia feito anteriormente. Tinha que desistir de buscar a aprovação deles, como se fossem melhores para ela, assumindo um papel passivo ou sempre aceitando um segundo lugar. Isso significava desenvolver um si mesmo independente e acessar seus desejos, paixões e criatividade em vez de permitir que fossem desperdiçados em favor de um homem. Ao longo dos anos, quando a velha atração à morte era demais, Trisha voltava à terapia. Ela permanecia em contato esporádico com Jeff, que a ajudou a progredir na carreira e financeiramente. Criou um tipo de paz com seu pai, mas não um relacionamento de amor adequado com ele, visto que ele nunca conseguiu respeitar os limites. Fora alguns amigos de longa data, Felicia continuou escondida em si mesma, e embora tenha começado a praticar seu lado artístico, quando se tratava de exibir essa arte, ela recuava ao velho medo de ser vista. Ela disse, abre aspas, sinto a presença da sombra do meu pai, e o reconhecimento é um pequeno e frio conforto, mas um conforto porque posso nomeá-lo. Anos atrás, quando ele era irreconhecível, esse era o grande terror. Nomeá-lo é ter um pouco de alívio. Na minha mente, vejo um casulo enrugado e não realizado, envolto pela escuridão. Fecha aspas. Aprendemos sobre nós mesmos ao examinar os papéis prejudiciais e as suposições e percepções inconscientes. Cada um de nós tem a tarefa pessoal e geracional de desmistificar o pai baseado em fantasias idealizadas, ilusórias e que anelamos. Jung se referiu a isso quando alegou que nada exerce um efeito mais forte em uma criança do que a vida não vivida dos pais. A repetição inconsciente do padrão familiar pode ser desastrosa, com ligação ao pecado original da psicologia. O fato é que eu estava um pouco além de mim, ou fora de mim. Tinha consciência que minha rebeldia de um momento já me expusera a castigos fora do comum, e como qualquer outro escravo rebelde, estava disposta a ir além até o fim. Encerramos aqui esse capítulo 10. Eu não vou fazer comentários agora, vou deixar para mais para frente, porque ele vai continuando no capítulo 11. Ele vai dizer o seguinte: você quer ser a filhinha do papai? Então continuaremos no próximo vídeo com o capítulo 11. Não sei se vou deixar um vídeo só, porque ele é maior do que o 10, mas seguiremos a leitura e eu espero você. Muito obrigada por estarem aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!